Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marisa Bezerra, sou professora aqui do curso Estratégia e hoje vim conversar com vocês sobre a melhor forma de vocês organizarem o estudo de vocês para concursos de carreiras jurídicas. Antes de iniciar, deixe eu me apresentar para os que ainda não me conhecem. Eu me chamo Marisa, como já disse, e tenho 2 aprovações para concursos de carreiras jurídicas. Atualmente, eu estou aprovada no concurso da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e também estou aprovada como membro do Ministério Público do Estado do Pará, certo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as técnicas, as dicas para que você consiga efetivamente organizar os seus estudos para concurso público. Bom, o primeiro passo que tem que ser dado é a criação do hábito de estudar. Parece algo bobo, parece simples, mas costuma ser o obstáculo mais difícil para os nossos alunos iniciantes, certo? Então, o primeiro obstáculo que você precisa enfrentar quando você decide estudar para concursos públicos, quando você decide estudar para concursos de carreiras jurídicas, é realmente internalizar esse hábito de estudar. Precisa fazer parte da sua rotina. Você precisa estabelecer um local de estudo e organizar esse local. Você precisa estabelecer um horário de estudo e efetivamente cumprir esse horário como você cumpre o seu horário no trabalho, tá bom? Primeiro, você precisa criar esse hábito para somente depois conseguir aperfeiçoar o hábito que foi criado. Então, é comum que os alunos me perguntem a melhor forma de responder questões, é comum que os alunos me perguntem a melhor forma de revisar as matérias, é comum que o aluno me pergunte a melhor forma de acompanhar a jurisprudência. Só que o que eu sempre respondo para o aluno é que não existe uma fórmula perfeita, né? Uma fórmula mágica que vai funcionar com todo mundo. Então, o meu método de estudo pode não ser o ideal para você. O seu método de estudo pode não ser o ideal para uma colega sua. Então, você só vai entender efetivamente qual é o método que melhor se adequa ao seu ritmo quando você fizer várias tentativas, tá bom? Então, o primeiro passo é criar esse hábito, criar essa rotina de estudos, para que com o tempo você consiga ir aperfeiçoando, adotando técnicas que tornem esse estudo cada vez mais efetivo, mais eficaz, tá certo? E é muito importante que você não exija perfeição desde o início, tá bom? Porque essa perfeição que vocês às vezes enxergam em candidatos que já têm uma aprovação, essa perfeição foi adquirida, né? Uma perfeição aqui com aspas, porque não existe o estudo perfeito, mas esse estudo ideal, por muitos visto, foi adquirido com muitas repetições, tá? São anos de estudo até que o aluno consiga entender qual é o método que mais lhe favorece. Então, criem esse hábito de estudar, incorporem isso na rotina de vocês e entendam que com o tempo tudo isso será aperfeiçoado. O segundo ponto, que é o objeto central aqui da nossa conversa, é efetivamente a organização dos seus estudos. É muito comum que os alunos, principalmente os que estão ingressando nesse mundo, né, estão iniciando seus estudos para carreiras jurídicas, que os alunos decidam diariamente o que vão estudar, o que desejam estudar. Então, na segunda-feira, você acorda e pensa, hoje eu vou estudar constitucional, ler 2 capítulos de um curso. Na terça-feira, você acorda e pensa, não, acho que agora eu preciso estudar um pouco de direito civil. Vai lá, lê mais um capítulo e assim vai tocando o barco. Daqui uma semana, você pensa, nossa, eu já esqueci o que eu estudei em constitucional, eu vou ler de novo o capítulo 2. E você acaba não evoluindo dentro das disciplinas, certo? Então, depois que você incorpora esse hábito aí na sua rotina, você precisa, me corrigindo, antes mesmo de incorporar esse hábito na sua rotina, você precisa organizar
esse hábito, justamente para que ele se torne um hábito, para que ele se torne uma rotina. Então, o primeiro passo, né, é você criar um cronograma de estudos. Nós temos aqui no curso Estratégia algumas sugestões para os alunos que têm dificuldade. Nós temos as nossas trilhas estratégicas e nós temos o nosso projeto de coaching, né? São formas que nós encontramos de auxiliar esse nosso aluno que tem essa dificuldade com a organização. Justamente porque nós sabemos que essa organização é fundamental, é imprescindível para o candidato que vai trilhar, que vai percorrer esse caminho, certo? Normalmente, esses cronogramas, né, são elaborados pensando aí num período quinzenal, num período de um mês, certo? Para que o candidato, para que o aluno tenha metas estabelecidas diariamente, para que esse aluno saiba diariamente o que ele precisa cumprir, qual a disciplina que ele precisa ler, qual ponto dentro dessa disciplina precisa ser estudado. É óbvio que esse cronograma precisa ser flexível, precisa ser maleável. Não adianta impor um cronograma a um aluno que não se adequa à realidade dele, tá certo? Mas também é importante que o aluno entenda que aquele cronograma precisa sempre puxar ele para cima, precisa sempre estar exigindo um pouco mais. Então, não sigam cronogramas que te deixem numa zona de conforto sem fim, tá bom? Sigam cronogramas que estejam ali no seu limite, dentro do que você consegue cumprir, mas sempre te exigindo um pouco mais de dedicação. Esses cronogramas também te ajudam como forma de incentivo. Então, com o passar do tempo, você consegue ir identificando a sua evolução dentro da disciplina. E isso vai te dando um gás, isso vai te incentivando a continuar nos seus estudos. Isso nos leva ao segundo ponto que eu gostaria de conversar com vocês hoje, sobre a organização dos nossos estudos, que é justamente a necessidade de ter um controle da evolução dos seus estudos. E esse controle deve acontecer em relação a todos os pontos do seu estudo, tá certo? Então você precisa ter um controle em relação ao seu estudo regular. Quais disciplinas você já estudou? O que você já leu da legislação? Em qual ponto você parou? Em qual informativo você parou no ano de 2024? Você precisa sempre ter o controle do seu estudo para você saber exatamente onde você se encontra. Esse controle é muito importante, principalmente para os alunos que costumam prestar provas com maior frequência. Porque aí você está mantendo o seu estudo regular e em determinado momento é publicado um edital. No momento que é publicado um edital, você se vê na necessidade de readaptar, né, de adequar todo o seu estudo àquele período curto de tempo que você vai ter até a sua prova. E aí você muda tudo, você estabelece revisões, você foca numa banca específica, você faz a prova. Quando você não consegue avançar para as demais etapas, você se sente um pouco perdido. Quem já passou por essa situação vai entender o que eu estou falando. Se você tiver esse controle do seu estudo, essa sensação pós-prova, ela fica mais suave, justamente porque você sabe exatamente o ponto em que você parou em cada um desses quesitos. Então, você sabe o ponto que você parou dentro da disciplina de processo civil no seu estudo regular, você sabe o ponto que você parou no Código Civil em relação à leitura de lei seca, você sabe o informativo que você parou e de onde você precisa dar continuidade, dar prosseguimento. Então, o controle da evolução é muito importante para que você consiga fazer essas adequações de estudo pré-edital e estudo pós-edital. E também é muito importante para que você consiga definir num pós-edital o que vai ser estudado. Então, se você tem um controle do seu estudo regular, você sabe que você já passou por disciplina X, Y e Z, e você vê que vai ter 40 dias agora para fazer sua prova, você consegue focar na disciplina A, que ainda não foi estudada nos últimos meses,
certo? Então, esse controle do seu estudo é o que vai te ajudar a traçar esses planejamentos, essas estratégias que são necessárias nessas retas finais, após a divulgação do edital dos concursos públicos. Além disso, é muito importante na organização dos seus estudos que você entenda que você precisa construir, que você precisa sedimentar 4 pilares básicos. Eu sei, é muita coisa, mas você precisa conseguir conciliar tudo isso para conseguir avançar para as demais etapas dos concursos públicos. O primeiro pilar que precisa ser construído, sem sombra de dúvidas, é o do estudo regular. Então, tenha um material de apoio, tenha um material base, para você fazer um estudo completo da disciplina. Em cima desse material, faça grifos ou crie seus próprios resumos, de modo que você consiga condensar o que foi lido, de modo que você consiga utilizar esse mesmo material nas suas revisões futuras. Sem sombra de dúvidas, esse pilar é o mais facilmente, digamos assim, construído pelos alunos. É o primeiro instinto do aluno, buscar um material de apoio e fazer a leitura. Então, se você ainda não fez isso, se você ainda não passou pelas disciplinas de forma completa, estabeleça um cronograma a médio prazo, de modo que você consiga efetivamente passar por todo o seu material de apoio. O segundo pilar que precisa ser construído, sem sombra de dúvidas, é o hábito da leitura da legislação. Muitos candidatos negligenciam a leitura da legislação no começo dos seus estudos, tá bom? E quando começam a fazer prova, se deparam com uma triste realidade de muitas bancas ainda cobrarem o puro decoreba da lei seca, Cobram um prazo, cobram um requisito, mudam uma vírgula de lugar, aquelas famosas pegadinhas de concurso público, mas que existem e nós precisamos nos preparar para ela. Então, crie o hábito desde o início de fazer a leitura da lei seca. Terminou de ler um conteúdo, separe os dispositivos dentro da legislação específica que precisam ser lidos em relação àquele conteúdo. Fragmente, divida esses dispositivos ao longo de uma semana, ao longo de 10 dias, de modo que você consiga fazer a leitura de poucos artigos por dia. Eu entendo que é uma leitura chata, eu entendo que é uma leitura truncada, mas o quanto antes você conseguir criar esse hábito de ler a legislação, mais rápido você vai conseguir aumentar o seu desempenho, principalmente nas provas de primeiras etapas, tá certo? Nas provas objetivas. O terceiro pilar é, sem sombra de dúvidas, a necessidade de resolver questões, tá? Quando você resolve questões, você está sedimentando o que foi estudado. Então, não adianta você saber tudo da teoria, não adianta você ter lido toda a legislação, se você não sabe como as bancas costumam cobrar aquele conteúdo. Então, é muito importante que você faça o seu estudo regular e, ao final do estudo, responda algumas questões, não muitas, 10 questões daquele conteúdo, apenas para fixar, apenas para assimilar um pouco melhor o que foi lido. E é muito importante que você coloque novamente questões sobre esse tema estudado com um intervalo aí de 72 horas ou até mesmo uma semana dentro do seu cronograma. Porque se você estudou um assunto na segunda-feira e no sábado volta a responder questões, só no sábado você vai conhecer o seu real desempenho em relação àquele conteúdo estudado. Só no sábado você vai conseguir identificar quais foram os pontos que não foram bem absorvidos, que não foram compreendidos e que merecem ser revisados, tá bom? Outro ponto muito importante em relação às questões, a necessidade de construir esse hábito, de criar esse pilar, é justamente a possibilidade de você se preparar de forma mais específica para determinados concursos. Então, por exemplo, se você se prepara para os concursos da magistratura estadual, é imprescindível que você comece a responder as questões das provas da banca FGV.
é de conhecimento geral que a banca FGV tem sido escolhida como banca examinadora para organizar quase todos os concursos da magistratura estadual no nosso país. Então, se você está visando essa carreira, é importante que você entenda qual é o perfil da banca. É importante que você comece a entender o raciocínio exigido pelo examinador, tá bom? Sem sombra de dúvidas, a resolução de questões voltada para a carreira específica para a qual você está se preparando, a resolução de questões com filtro focado na banca que vai organizar a sua prova, te permite aumentar o seu desempenho em um curto período de tempo para que você consiga finalmente alcançar a nota de corte nas provas objetivas, certo? E o quarto pilar que precisa ser construído, que precisa ser sedimentado por você na sua organização dos seus estudos, é a necessidade de acompanhar a jurisprudência dos tribunais superiores. Atualmente, como nós temos os cursos, né? Como nós temos aqui, por exemplo, os nossos cursos regulares, os nossos LDIs, os alunos já estão fazendo o estudo regular, construindo aos pouquinhos a leitura, o estudo da jurisprudência, porque dentro dos nossos materiais, os professores já indicam os principais julgados que têm relação com aquele assunto estudado. Porém, não é suficiente a leitura desses julgados dentro do estudo regular, certo? O candidato precisa se manter cada vez mais afiado em relação à jurisprudência. Então, é preciso que você crie o hábito de acompanhar os informativos que são publicados quinzenalmente pelos tribunais superiores, tá? Você pode fazer isso lendo informativos comentados, nós temos aqui no curso os informativos estratégicos. Você pode fazer isso ouvindo os comentários, né, desses informativos. Nós temos aqui a opção do informativo comentado em vídeo no YouTube do Estratégia Carreiras Jurídicas. Você pode acessar diretamente no site do Tribunal Superior e fazer a leitura, mas o importante é que você leia. E além disso, é importante que você tenha o controle do que foi lido. Então, monte uma tabelinha, ou então entre no site dos tribunais superiores, eles disponibilizam um calendário das publicações dos informativos. Então, faça a impressão desse calendário, monte uma tabela e sempre que for estudando o informativo, dê um check, aponte, risque, coloque a data em que foi feita a leitura, tá bom? Isso é muito importante, porque com muita frequência nós encontramos alunos que param de ler informativos por 1 ou 2 meses e depois tem muita dificuldade de retomar justamente por não saber onde pararam. Então é muito importante que você faça o controle do que está sendo lido, do que está sendo estudado. E ainda em relação aos informativos, é importante que você efetivamente entenda os julgados, tá bom? Já passamos da época de que era suficiente fazer a leitura da tese, tá bom? Então leia a tese, mas entenda os fundamentos daquele julgado. Porque quando você está se preparando, quando você está fazendo seu estudo regular, você também já está se preparando para as fases discursivas e para a prova oral. E lá na frente, você vai precisar desse conteúdo um pouco mais denso para fundamentar as suas respostas, certo? Então, esses são os pilares que precisam estar presentes no seu estudo. Quando você estiver organizando o seu estudo, sempre se questione, sempre busque construir todos esses pilares, tá bom? Então, separe um momento no seu dia para cada um deles. É mais fácil de você se organizar se eles forem cumpridos em momentos separados. Então, de manhã, por exemplo, acordou, responde 10, 15 questões antes de ir para o trabalho, faz o estudo regular no período da tarde, deixa o informativo para ser lido num sábado, no domingo, que você tem mais tempo, né, para entender os julgados, para fazer pesquisas, caso não entenda. Então, separe no seu cronograma, que nós conversamos no comecinho, que é muito importante, separe no seu cronograma um momento específico para cada um desses pontos. E por fim, e não menos importante, para que você consiga organizar os seus estudos e para que você consiga persistir
nos seus estudos, é muito importante que você tenha o controle do seu lado emocional, tá bom? Então, entenda que você vai precisar lidar com os seus erros, entenda que vai ser comum você estudar um conteúdo e daqui 2 dias errar questões desse mesmo conteúdo. Entenda que as reprovações, provavelmente, como regra, serão em um número maior do que as aprovações. Tudo isso faz parte do seu projeto. Não desanime, certo? Todos os aprovados passaram por isso. Sejam resilientes, resistam a essa trajetória. Ela é longa, ela é solitária, mas no final vale muito a pena.